Olá, eu sou o Bispo Dogão e diretamente aqui da Espanha, começamos agora o programa Renascer Barcelona. Se liga que hoje nós temos muitas novidades. O nosso grande amigo Sidney Botelho, daqui a pouquinho, vai te atualizar das principais notícias do que está acontecendo no cenário geopolítico mundial. Também com o nosso amigo Sidney Botelho, nós teremos aquela maravilhosa resenha do futebol. Campeonato Brasileiro, os campeonatos aqui da Europa, tudo você estará sabendo, você ficará 100% atualizado e conectado. Com o nosso amigo Rafa, vamos falar sobre o mundo profissional. Você que é empreendedor, você que é autônomo, você que é um profissional de sucesso, você não pode perder. E aqui, obviamente, no programa, aquilo que jamais deixaremos de falar, sobre a palavra de Deus. E especialmente hoje, eu vou falar sobre um juiz. Na verdade, os juízes, eles eram levantados por Deus e eles tinham uma missão, eles tinham um chamado. Houveram em Israel muitos juízes. Hoje eu vou falar especialmente sobre um. E no final do programa nós temos um quadro super especial que é o quadro Hablando com Deus, que é a oração, aquilo que chega até Deus. Então você que deseja participar, envie para nós um WhatsApp com os teus pedidos, com o teu planejamento, porque ao final do programa eu tenho aqui os pedidos, ok? Eu pego os pedidos que eu recebo, imprimo e nós oramos aqui no programa de forma profética. Eu tenho um olhinho aqui abençoado que eu trouxe de Israel e eu tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer na tua vida, ok? Bom, então sem mais delongas, bora lá para o primeiro quadro que é o La Comida Espiritual. Vai! Hoje no quadro La Comida Espiritual, eu vou falar sobre um determinado juiz que foi levantado por Deus em Israel. Para que você entenda, qual que era o papel, o objetivo de um juiz? Os juízes, eles serviam ao povo e a Deus como líderes políticos, militares e espirituais. Hoje eu vou falar especialmente sobre Sansão. Sansão, ele tinha uma pegada mais militar. Ele recebeu da parte de Deus, obviamente era algo assim sobrenatural. Ele tinha uma força extraordinária, mas aquela força extraordinária que Sansão havia recebido tinha um propósito. Não é para que ele saísse ali pela região se aparecendo para as menininhas ou para que ele pudesse pagar de gatinho próximo aos seus amigos. Não. Aquela força extraordinária tinha um propósito. Então, aquilo que Deus coloca na tua vida como dom, como vocação, aquilo que são as tuas especialidades, você pode ter certeza, faz parte do teu chamado e da missão que Deus tem sobre a tua vida. Então olha só, lá em Juízes, no capítulo 13, um anjo foi falar com a mãe de Sansão. Até então, ela era uma mulher estéril, ou seja, ela não tinha filhos. E o anjo disse para aquela mulher: ainda que você seja estéril, ainda que você não pode ter filhos, você receberá um filho e esse filho será um nazireu. Ou seja, um nazireu era uma pessoa que tinha uma consagração especial a Deus. Muitas coisas ele não podia fazer. Beber álcool, tocar em um cadáver, ele não podia passar navalha sobre a cabeça. Havia algumas consagrações, era uma determinação, era um direcionamento de Deus. E ele recebeu de Deus aquela força extraordinária para que ele pudesse ajudar, para que ele pudesse livrar o povo da mão dos principais inimigos da época, que eram os filisteus. Mas, infelizmente, nós vemos que Sansão, ele negligenciou completamente o chamado e a missão que Deus havia colocado sobre a vida dele. Nós vemos que ele se envolveu com prostitutas, que ele brincou completamente com o seu chamado, e houve um determinado momento que
Dalila, que foi uma das mulheres a quem ele se envolveu, ela perguntou para Sansão: Sansão, conte-me o teu segredo. E Sansão, ele falava: olha, se fazer tal coisa eu perco a força. E era mentira. Mas ela foi falando ali todos os dias, e houve um momento que ela conseguiu descobrir completamente o coração de Sansão. E ele disse: se passar a navalha sobre a minha cabeça, se cortar o meu cabelo, eu perco completamente as minhas forças. Muitas pessoas pensam que unicamente Sansão perdeu as forças porque passou navalha sobre a cabeça. Na verdade, aquela foi a gota d'água. Ele já tinha cometido uma série de erros, muitas coisas ele tinha feito de errado, e passar a navalha sobre a cabeça de Sansão foi a gota d'água. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes nós vamos brincando com o nosso chamado, com as nossas responsabilidades, e chega um determinado momento que a gente acaba perdendo completamente a oportunidade que Deus nos deu. Deus, ele nos deu uma grande oportunidade. Deus nos deu uma grande chance. Ele enviou a Jesus Cristo para que morresse na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus conquistou lá na cruz a nossa salvação. E Sansão, ele estava colocando a perder a grande oportunidade, a grande chance que Deus havia colocado sobre a vida dele. E eu quero trazer diante dessa palavra um conselho ao teu coração. A primeira coisa: não brinque com o teu chamado, não brinque com a missão de Deus sobre a tua vida. A segunda coisa: não ande em cima do muro. Se você anda em cima do muro, o risco de cair é grande. Ou seja, não flerta com aquilo que é proibido. Não flerta com aquilo que certamente e seguramente vai te derrubar. Então, tinham tantas mulheres que faziam parte de Israel, mas Sansão, ele foi se envolver logo com uma estrangeira. Não estou dizendo que você não pode se envolver com uma mulher estrangeira. De repente você é brasileiro, você se apaixonou por uma chilena, uma norte-americana, uma espanhola, uma italiana, ou vice-versa, né? Não estou dizendo isso, mas naquela época ele não precisava procurar uma pessoa que estivesse fora de Israel. Era um momento específico da história, mas Sansão, ele fazia tudo aquilo que não era a direção de Deus. E infelizmente isso acontece com muitas pessoas. Então, se você andar em cima do muro, o risco de cair é muito grande. O terceiro conselho: não exponha a tua carne à tentação. O que isso significa? Existem coisas que certamente vão te derrubar. Existem coisas que certamente vão te fazer cair. Então, aquilo que você sabe, que você ainda é frágil, que você não vai conseguir resistir, aquilo que talvez você ainda não esteja preparado para enfrentar, se afaste. E assim você terá uma grande estratégia para que você vença. E olha só, quando Sansão ele perdeu as suas forças, ele foi capturado, ele foi algemado com algemas de bronze e ele teve os seus olhos vazados. Ele foi encarcerado. Olha que loucura! Um homem levantado por Deus como chamado lindo e maravilhoso para ser um juiz, que tinha da parte de Deus uma força extraordinária, agora estava preso, encarcerado, subjugado e sem a sua força extraordinária. Mas a graça de Deus veio sobre a vida dele. O cabelo começou a crescer. E quando ele estava ali naquele lugar, ele disse: Senhor, me dê mais uma chance, me dê mais uma oportunidade. E houve um dia que haviam no Coliseu mais de 3.000 pessoas. Estavam ali os filisteus, os príncipes, pessoas importantes. E Sansão disse: Senhor, que eu possa novamente ter essa força, para que eu possa me vingar dos meus inimigos. Sansão, ele foi para o Coliseu, ele pediu para que o colocassem
próximo das colunas de sustentação, e quando ele chegou ali naquelas colunas, ele recebeu do Senhor uma força extraordinária outra vez. Ele empurrou aquele lugar, desabou completamente, e naquele dia morreram mais de 3.000 pessoas. Então, Deus deu para Sansão uma segunda chance, uma nova oportunidade. Eu tenho certeza que hoje, em muitas áreas da tua vida, Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, que hoje você não negligencie o teu chamado, que hoje você não coloque tudo a perder, mas diante dessa grande chance, diante dessa outra oportunidade que Deus está te entregando, que você possa fazer o melhor. E assim, o plano de Deus vai se cumprir 100% na tua vida. Que Deus te abençoe. Essa foi a La Comida Espiritual. É isso aí, La Comida Espiritual. A palavra de Deus é o nosso pão de cada dia, é o nosso alimento diário. Aquilo que nos dá forças, aquilo que nos dá energia para vencermos as nossas batalhas do nosso dia a dia. E agora, vamos ao quadro Geopolítica com nosso amigo Sidney Botelho. Bora lá! Chego trazendo informações da política, eleições brasileiras, prisão de ex-deputado no Brasil. Também, premier britânico é milionário e assume o país. E também trago 15 pessoas mortas depois de um atentado no Irã. A partir de agora, tudo sobre a geopolítica para você. Dogão, amigos, vamos falar de uma semana que está tumultuada. Estamos na reta final das eleições brasileiras e vamos colocar um pouco de casos negativos que esta eleição está trazendo para nós brasileiros. Violências de todos os lados. Não existe aqui uma bandeira, existe um comentário. Mas a última, eu acho que todos os amigos que acompanham o nosso programa têm que saber. O ex-deputado, um constituinte, além de ofender uma mulher e também uma ministra, Carmen Lúcia, na sexta-feira, teve o seu pedido de prisão decretado, não mais domiciliar, mas para um presídio. A Polícia Federal esteve em sua residência no domingo e a mesma Polícia Federal teve o carro alvejado com 50 tiros e 3 granadas. 2 policiais foram feridos na ocasião. Nós estamos falando de um ex-deputado, Roberto Jefferson, que se diz o dono da verdade, mas na verdade, se é um ex-constituinte, se é um ex-deputado, deveria manter a ordem, o respeito, a democracia, e isso não foi feito. Alvejar a Polícia Federal com tiros, aliás, com muitas armas que ele tinha dentro de sua casa. Não é hora de rever, não é hora de nós avaliarmos até onde vai o nosso limite e o respeito às leis brasileiras, que não estão ocorrendo nos últimos meses. E a violência está se alastrando, e com isso gera uma preocupação. A preocupação de quem vencer a eleição, como se comportará os adversários. As eleições que acontecem agora no próximo dia 30. Domingo, Bolsonaro ou Lula? Lula ou Bolsonaro? Faça a sua escolha. Indiferente do que você pensa, fortaleça a democracia e parabeniza quem vencer. E pensamos que o Brasil terá um Brasil de continuidade ou de inovação. Só depende dos novos governantes, que na verdade são velhos governantes usando a mesma política e o Brasil se tornando essa polarização negativa, sem nenhuma opção nova. E talvez quem sai perdendo somos nós, brasileiros, e que a violência acabe. Não tem mais como aguentar pessoas atirando, matando e fazendo com que isso se torne um país desmoralizado perante o cenário internacional. Nós perdemos investimentos, onde desses investimentos faltam empregos, faltam trabalhos, falta inovação, falta tecnologia e com isso a gente só vê
grupos e grupos discutindo e defendendo as suas ideias. Mas será que as ideias de todos estão corretas? Decida, faça o melhor voto e que a violência não exista mais no Brasil e no mundo. Falando de violência, no Irã teve um atentado que 15 pessoas foram mortas nesta semana. O Estado Islâmico reivindicou, sim, o ataque, assumindo a responsabilidade. Além de matar, assume a responsabilidade. Mas por que tanta violência? Então, lá no estado de Shams, no Irã, com isso, mais 15 pessoas foram mortas por causa de ideologia política e religiosa. Já não tem mais como aguentar tudo isso. Mas trazendo um pouco de informação, o que acontece? O novo primeiro-ministro da Inglaterra, ele, Rishi Sunak, assumiu depois da senhora Truss deixar o cargo com apenas 45 dias. Aliás, ela vai receber uma pensão de R$580 mil por ano, só por ter ficado 45 dias. O novo premier britânico, ele nada mais, nada menos, ele tem uma fortuna estimada a 730 milhões de libras, o equivale a 838 milhões de dólares. Ele chega para resolver a economia britânica, a economia do Reino Unido, que nesse ano de 2022 tinha o Boris Johnson, que quase voltou ao cargo, a Liz Truss e agora esse novo premier. Além de ter mudado o seu rei Charles III, que assumiu o cargo da mãe, a rainha Elizabeth. Então, vamos ver como que vai ser o mundo, mas muita coisa precisa ser mudada na Inglaterra, porque é uma base econômica até mesmo para os europeus, que sofrem muito com a questão da guerra Rússia e Ucrânia, que não tem fim. A cada semana comentamos aqui e isso está se alastrando de uma forma que pode, com o inverno, ainda aumentar ainda mais o prejuízo de todos os países. Esta é a geopolítica, que tudo se resolva, mas precisaremos de anos e anos, mas o que precisamos hoje é maturidade para termos pessoas mais sábias, pessoas que pensam no povo e que assim seja. Grande abraço e daqui a pouco eu volto falando de esporte para você. Até daqui a pouquinho. Valeu, meu amigo Sidney, por nos atualizar daquilo que são as principais notícias que está acontecendo no cenário geopolítico. Esse conflito na Ucrânia contra a Rússia já passa de 8 meses. Em nome de Jesus, que Deus possa trazer ali a paz, que Deus possa trazer ali o livramento e que não morram mais pessoas. Nós vamos ao próximo quadro, um quadro muito legal também com o nosso amigo Sidney, vai nos atualizar sobre aquela resenha top do futebol. Bora lá! E chegamos falando de esporte e eu trago o Campeonato Brasileiro, a decisão da Copa Libertadores da América, Liga dos Campeões, a vida do Barcelona, Campeonato Espanhol e também a Premier League, a partir de agora com muito futebol e por que não, Dogão? Começamos aquela resenha! É isso daí, eu sou o Sidney Botelho, trazendo para você muito sobre o esporte e essa semana foi decisiva no Campeonato Brasileiro. Por pouco o Palmeiras não grita é campeão. Tudo porque o Palmeiras fez a sua responsabilidade. Venceu a sua partida no meio de semana. Bateu o Atlético Paranaense de virada, teve gol até do Endrick, 2 gols.
Gerou um tumulto ali no primeiro gol, o árbitro tinha dado para o Gustavo Scarpa, mas na verdade foi do Endrick. O Endrick que marcou o seu primeiro gol como profissional. Jogador que logo logo estará aí na Europa fazendo a diferença. E o Palmeiras contava com o tropeço do Internacional e do Corinthians, só que o Inter venceu de virada ao Ceará pelo placar de 2-1. Com isso, o que aconteceu? O título só poderá ser confirmado no próximo dia 2, já que nós teremos eleições nesse final de semana. Então o torcedor palmeirense ficará naquela angústia, mas o título não vai sair das mãos do Palmeiras, isso é garantido, tá bom? 2 times vão se enfrentar na final da Copa Libertadores da América. Nesse sábado, às 5 horas, horário de Brasília, a final envolvendo Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo em Guayaquil, no Equador. A Libertadores está usando a mesma estratégia que a Europa faz, que é a Liga dos Campeões, ter jogo único. Só que, gente, Campeonato Brasileiro é uma coisa, Copa Libertadores é outra. E quando nós vemos 2 times brasileiros jogando em Guayaquil, no Equador, é complicado. Por que eu digo isso? Porque será que o torcedor, num final de semana de eleição, viajará para o Equador para ver o time ser campeão? O custo, a logística, a falta de malha aérea. Então, com isso, a Conmebol só fica entre a gente. Vai oferecer até ingressos grátis para os moradores locais, para os torcedores mais fanáticos equatorianos, para que possam lotar as arquibancadas para o produto chamado Libertadores da América não caia em descrédito. E mais quem que vai vencer, Sidney? É uma disputa entre 2 treinadores. Dorival Júnior de um lado, que recuperou o Flamengo do Paulo Souza, que não fez nada no time do Mengão, e também o time de Luiz Felipe Scolari. E, aliás, o Felipão diz que vai aposentar e talvez o ano que vem ficará apenas como treinador, diretor de futebol e não mais como treinador. Vamos falar da Liga dos Campeões, estou com os placares aqui ao meu lado. O Sevilla venceu também nesse meio de semana, fez 3-0 em cima do Copenhague, jogo muito bom para a equipe do Sevilla, um jogo que envolveu a 5ª rodada da Liga dos Campeões. Tivemos a vitória do Chelsea contra o RB Salzburg, 2-1, o PSG do Neymar, com gol do Neymar e tudo, venceu a sua partida, jogou, então com isso nós tivemos placares importantes nesse meio de semana. E o Barcelona, vou parar aqui no Barcelona, perdeu para a equipe do Bayern de Munique 3-0. Que situação está vivendo o Barcelona? O que passa? É a reestruturação, é a mudança, e a mudança ela leva um tempo. O Barcelona por muito tempo ficou dependente do Messi, como também já ficou dependente no passado do Maradona. Outros grandes atletas que já passaram, Ronaldo, Ronaldinho, Gaúcho, veja, então são nomes que jogaram na equipe catalã e ao mesmo tempo agora essa reformulação está levando mais tempo do que o esperado. Então, é hora de acordar. E o presidente do Barcelona diz que somente um milagre pode resolver tudo isso para não haver problemas justamente no financeiro que pesa muitas vezes para uma equipe. Bem, pelo campeonato espanhol, a La Liga, nós temos futebol também. O Barcelona vai enfrentar o Valência fora de casa. Temos também o Real Madrid recebendo o Girona no sábado, então é um jogo importante para a equipe que lidera o campeonato. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Cádiz, o meu Atlético de Madrid, nesse sábado, horário de Brasília para nós aqui, 11h15 da manhã. O Real Madrid joga no domingo, tá? Fazendo uma correçãozinha para você que aqui acompanha. E também tem a Premier League. E a Premier League, o que acontece, Doc? Vou dizer para você. A Premier League tem o destaque o Tottenham, o próprio Arsenal, o próprio Manchester City,
onde o time do Guardiola está oscilando da mesma forma que está a equipe do Barcelona. E ainda não consegue ter aquele engajamento de encantamento internacional, ou seja, os europeus realmente valorizando o Manchester City pela quantidade de bons jogadores que tem. Mas é o principal torneio da Europa, que é a Premier League, e nós não podemos deixar nunca de apreciar esse campeonato, principalmente nós que gostamos de futebol, nós que realmente valorizamos a prática esportiva. E com isso, eu digo para você, meu amigo, passando aqui os jogos desse sábado da Premier League para fechar a minha participação, eu tenho o Newcastle enfrentando o Aston Villa, o próprio Leicester recebendo o Manchester City nesse sábado, horário brasileiro. Os brasileiros que estão acompanhando aqui do Brasil, 8h30 da manhã, tá? Que eu tenho o horário. O Liverpool pega o Leeds, um jogo bom também. O Arsenal pega o Nottingham e o Manchester City enfrenta o West Ham no domingo. Então são os jogos assim mais importantes do campeonato inglês. Então está aí, essa foi a nossa resenha futebolística. Eu agradeço muito sempre a audiência de todos vocês, o carinho, e como eu sempre digo para você, né, Dogão? Dale no gol. Grande abraço, tchau, tchau, até semana que vem. Valeu, meu amigo Sidney Botelho, nos atualizando o Campeonato Brasileiro, os campeonatos aqui da Europa. Aqui no programa Renascer do Barcelona, você fica atualizado 100% de tudo. E agora, vamos ao quadro Mundo Profissional com o nosso amigo Rafa. Você que é profissional, você que é empreendedor, você que é autônomo, você que é um profissional de sucesso, você não pode perder esse momento. Bora lá então. Olá pessoal, aqui é o Rafa Meira, estamos em mais uma oportunidade para falar sobre negócios, vida profissional e autodesenvolvimento, aqui no quadro do programa Renascer Barcelona. Pessoal, e o tema de hoje super especial, um tema bastante atual, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a você alcançar performance e produtividade. Bora lá pro papo? Pessoal, o tema de hoje é gestão do tempo. Pessoal, gestão do tempo é uma habilidade técnica, é uma hard skill super importante para todo profissional, assim como para você que talvez tenha o seu próprio negócio. Por que a gestão do tempo é muito importante? Porque o tempo, ele é escasso. O tempo, ele é o mesmo para todas as pessoas. Por isso que nós costumamos a dizer que o tempo, ele é democrático. Ele é o mesmo para mim e para você. A diferença é quem consegue fazer o melhor uso dele. Vamos à primeira dica? A primeira dica é: faça uma lista de tarefas. É isso mesmo. É como esse caderninho. Então, todos os dias e todas as semanas, idealmente, você precisa ter a sua auto-organização. O que eu preciso fazer hoje? Tarefa 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Em que ordem? Qual é a tarefa mais importante? E qual é a menos importante? E ao final do dia, é muito importante que você volte à sua lista e cheque. Eu consegui concluir as tarefas as quais eu me propus realizar? Se não, é muito importante que você identifique por que eu não consegui concluir aquelas atividades. Talvez você encontre algum ladrão do tempo, alguma distração ou algo que você fez que você não deveria, que não estava planejado, ok? A segunda dica:
Saiba dizer não. Pessoal, acreditem, uma das coisas que muitas pessoas com baixa maturidade no quesito gestão de produtividade é querer falar sim para tudo e todos. Existe uma expressão muito conhecida que diz assim: quando tudo é prioridade, nada é prioridade. É muito importante que você selecione aquilo que de fato é mais importante. E o que não for, você pode fazer depois, ok? Então, não se sabote. Saiba dizer não. Eu tenho certeza que quando você disser não, você estará demonstrando responsabilidade e maturidade. A terceira dica é: priorize o mais importante, ok? Então, existe uma técnica que, se for importante e urgente, pare tudo o que você está fazendo e faça isso agora. Se for algo importante, mas não for urgente, você pode delegar, talvez por um direto, para um par. Se não for urgente e nem importante, você não precisa fazer isso, porque não é urgente e nem importante. Talvez você tenha que fazer isso depois, ok? Então, essas são algumas dicas com relação à urgência e importância, ok? A quarta dica é muito simples, porém muito eficiente. Acreditem, desligue as notificações do seu dispositivo móvel, isso mesmo, do seu celular. Pessoal, existe um estudo que diz que todas as vezes que você para uma determinada tarefa, você sai do estado de flow. O que é o estado de flow? É aquela frequência que você entra e você está executando e performando. Então, alguns estudos dizem que quando você interrompe uma atividade e volta a retomá-la, às vezes você leva de 15 a 30 minutos para você voltar, retomar ao ponto no qual você parou. Portanto, é muito importante que você evite ao máximo toda e qualquer distração. Existe até um aplicativo muito interessante que você pode baixar no seu celular, é um aplicativo chamado Pomodoro, onde basicamente você seta, você lista, determina as suas atividades e você estabelece tempos para você iniciar e concluir cada uma dessas tarefas. E no intervalo de uma tarefa ou outra, você faz um intervalo de 5 minutos e após ali uma quantidade de 5, 6 tarefas, você pode até ter um intervalo maior de descanso, entre 15 e 20 minutos. Legal? Você pode conferir aí no Google ou na loja de aplicativos. E a quinta e última dica também é muito simples, porém gera muitos benefícios à sua administração do tempo, que é: se você dormir cedo, você poderá acordar mais cedo. Pessoal, muitas vezes vocês estabelecem um hábito de dormir muito tarde, acaba colocando atividades noturnas que muitas vezes distraem o seu cotidiano ou muitas vezes roubam um tempo que você poderia já estar descansando, tá? Então, não estamos dizendo que você não deva se divertir, assistir a sua série preferida, mas, na medida do possível, tente ir para a cama um pouco mais cedo. E assim você terá descansado o necessário para acordar um pouquinho mais cedo, talvez 1 ou 2 horas. E aí você poderá potencialmente ser muito produtivo, muito mais produtivo, fazendo outras coisas que fazem sentido para o teu dia, para as metas que você terá estabelecido. E aqui eu vou dar uma dica extra, além dessas 5. Sempre que você iniciar a sua semana,
existe um conceito em negócio chamado Big Wins, ou as suas grandes vitórias. Portanto, no domingo, antes de você iniciar o seu primeiro dia útil da semana, tente identificar quais são as 3 grandes vitórias que você precisa alcançar naquela semana. Escreva no papel e persiga cada uma dessas metas. Ao final da semana, volte e identifique. Essas metas foram cumpridas? Se sim, ótimo. Se não, o que aconteceu? Faça uma autoanálise e identifique o que pode ser melhorado na próxima semana. Espero que essas dicas tenham te ajudado e eu tenho certeza, você terá uma melhor administração do seu tempo e, consequentemente, muito mais resultados. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. É isso aí, Rafa. Valeu! É extremamente importante esse papo, essa resenha que o Rafa nos trouxe. A gestão do tempo é a coisa mais importante das nossas vidas. Quando você não faz uma boa gestão, você perde grandes oportunidades e você deixa de realizar coisas importantes. Agora vamos ao último quadro do nosso programa, que é o quadro Hablando com Deus. Então aproveita, prepare o teu copo com água para que você tome ao final da oração de forma profética, que do teu interior possa fluir rios de águas vivas. Envie para nós, através do WhatsApp, que está aparecendo aqui do nosso contato, os seus pedidos, os seus sonhos, planejamento. E com esse óleo ungido que eu trouxe de Israel, eu vou ungir profeticamente os pedidos. Eu recebo os pedidos, eu imprimo e eu trago aqui para o programa para que sejam ungidos e que as nossas petições possam subir diante do Senhor. Então, bora lá! Vamos ungir esses pedidos, que esse óleo da unção possa quebrar e despedaçar todo o jugo, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, se você tiver oportunidade e liberdade, não sei aonde você está, mas se você estiver na tua casa, em um ambiente mais privado, se você tiver liberdade, se ajoelhe, levante as suas mãos. Se você estiver no ônibus, na rua, acompanhando o nosso programa através dos seus dispositivos móveis, você pode também colocar o teu coração diante do altar do Senhor e orar conosco. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós ungimos esses pedidos de forma profética, que o Senhor possa interferir, que o Senhor possa realizar o desejo do teu coração, que o Senhor visite a tua vida e a tua família. Você que recentemente sofreu algum tipo de assédio no trabalho, na rua, em qualquer lugar, que o Senhor possa transformar, libertar e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Você que foi traído, você que teve o seu tapete puxado, você que foi injustiçado, que Deus possa te justificar e que Deus esteja a teu favor em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, inclina os teus ouvidos e que os teus filhos sejam favorecidos, restituídos e abençoados. E eu quero declarar que toda vergonha vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, os teus filhos, visita, Senhor, as famílias, traga paz, traga, Senhor, em nome de Jesus, um clima de harmonia, equilíbrio, o teu amor sobre as famílias, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela Ucrânia, que a Ucrânia, Senhor, possa rapidamente passar por essa situação difícil que muitas pessoas estão vivendo. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os lugares do mundo que neste momento estão enfrentando, passando por algum tipo de conflito. Senhor, nós oramos pelos necessitados, por aqueles que estão na miséria, que Deus possa mudar a tua sorte em nome de Jesus Cristo. Nós oramos pelo Brasil, Senhor, que daqui 2 dias
que escolherá o próximo presidente da nação. Que o Senhor esteja direcionando, que o Senhor esteja dando discernimento a cada um dos teus filhos que vão votar para presidente e em alguns estados também para governador. Senhor, nós oramos pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento diário, nós oramos pela nossa família, que a tua prosperidade, que a tua abundância esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Apresento diante de ti cada pedido, cada objetivo, cada planejamento em nome de Jesus. Abençoe os jovens, aqueles que estão em busca de uma bolsa escolar, de um intercâmbio fora do Brasil, Senhor. Os teus filhos que desejam fazer um doutorado, Senhor, um curso de especialização, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa honrar os teus sonhos e que o Senhor te dê um futuro brilhante em nome de Jesus. Assim como nós falamos hoje na palavra, que nós não sejamos como Sansão, que negligenciou o seu chamado, mas que nós, em nome de Jesus, possamos cumprir cabalmente o chamado e a missão que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe de forma muito especial a tua vida. Obrigado pela audiência, obrigado por estar acompanhando conosco o programa Renascer Barcelona. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar, e você clicar no sininho e ativar as notificações. Nós começamos o nosso programa há poucas semanas e que você nos ajude para que esse trabalho possa crescer e avançar. Se você tem um amigo, um familiar que está aqui na Europa, você pode indicar esse programa. Nós temos fisicamente aqui no centro de Barcelona a nossa igreja e nós temos reunião todos os domingos às 4 horas da tarde. Quando você estiver aqui em Barcelona, viajando, turistando, não deixe de nos visitar. Eu tenho certeza que você será muito bem recebido. Que o Senhor te abençoe. O nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, 9 horas, horário da Espanha, e 4 horas, horário do Brasil. Forte abraço, Deus abençoe, é nóis.